Nós teremos, inclusive, várias cidades onde estão acontecendo manifestações. Aqui, por exemplo, próximo à Jovem Pan, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, alguns manifestantes já começam, mas há vários pontos da cidade onde há manifestações e também por todo o país. Você vai acompanhar aqui nessa programação especial da Jovem Pan News. Vamos ao Paraná, no estado do Paraná. Manifestantes se reúnem em frente ao quartel militar do Pinheirinho, em Curitiba. Você está vendo aí as manifestações das pessoas, todas com as bandeiras brasileiras. Hoje é a data da proclamação da República, do Marechal Deodoro. É quando a gente deixou justamente de ser um império e nos transformamos numa república. Essa data que todo mundo estudava na escola e pouco havia de envolvimento das pessoas, tanto na independência do 7 de setembro quanto no 15 de novembro. Se você se lembra muito bem dos anos 80, os anos 90, principalmente os anos 90, virou data de feriado para as pessoas irem às praias, feriado para as pessoas saírem das cidades. Agora a gente está vendo as pessoas em manifestações, lembrando da data cívica e usando justamente essa data cívica para se manifestar. E neste caso é uma defesa da Constituição. Nós temos acompanhado uma série de releituras constitucionais por parte das cortes superiores. Isso, obviamente, chama a atenção das pessoas. As pessoas têm visto isso porque tínhamos um entendimento pacificado do qual era o entendimento da Constituição lá de 88. Obviamente que uma Constituição pode ser rediscutida, sim, ela pode ser reformada, mas isso acontece no Congresso Nacional. E uma reforma é um processo bastante lento e bastante discutido, porque exige, por exemplo, além de passar pelas comissões na Câmara, são votações em 2 turnos na Câmara, dos 503 deputados. E depois mais 2 turnos no Senado, também dos 81 senadores, além das comissões do Senado. E mesmo assim, se houver alguma alteração no que foi aprovado na Câmara, no Senado, volta para a Câmara. Ou seja, é um processo lento, democrático, mas como o Constituinte fez prever na Constituição. Não dá a nenhum poder o direito de mexer na Constituição sem uma consulta do Congresso, sem que o próprio Congresso faça uma reforma. E aí nós estamos vendo releituras do entendimento constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal já há algum tempo, em relação a vários casos do país. Isso tudo se somou ao longo do tempo e agora as pessoas estão às ruas justamente para defender a democracia. Elas querem que a democracia seja seguida. É simples assim. Vamos lá, porque a gente viu Curitiba, essas são as imagens de Curitiba, é isso? Agora vamos a Manaus, é isso? No estado do Amazonas, agora, a capital Manaus, a gente está vendo ali manifestantes em frente ao quartel-general lá do Exército em Manaus. Ali também, a vestimenta é sempre com as cores da bandeira brasileira. E sempre usando a bandeira brasileira. São manifestações neste momento em que pesem o fato das outras manifestações lá atrás interromperem o tráfego nas estradas brasileiras. Agora são manifestações das pessoas no que se chama da praça, na rua que pertence à democracia, que pertence ao povo. Não existe democracia sem que as pessoas tenham o direito de se manifestar. A rua é do povo, não existe democracia sem povo na rua. É o que a gente está vendo agora claramente. São essas as manifestações das pessoas. E pessoas que estão usando, e eu vou reforçar esse fato, porque eu cresci vendo boa parte dos feriados cívicos, embora tenha tido uma educação de valorizar os feriados cívicos na escola e em casa também, mas eu cresci vendo o feriado cívico simplesmente ignorado no país por boa parte das pessoas. Agora a gente está vendo essas pessoas comemorando o feriado cívico, usando a data do feriado cívico para justamente defender a Constituição e mostrarem a sua indignação em relação às coisas como estão acontecendo ou como tem acontecido já há algum tempo no país. E não é um protesto, por exemplo, uma decisão do Executivo, conforme a gente acompanhou tempos atrás. É um processo de pessoas que estão reclamando justamente de que a Constituição não está sendo seguida. É importante a gente mostrar isso. Vamos agora ao vivo para conversar com o João Vitor Rocha. Ele está aqui em São Paulo, né? Ele está no Ibirapuera, exatamente em frente ao Comando Militar do Sudeste, aqui na região sul da cidade. João Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, a gente está aqui falando da rua de trás do Comando Militar do Sudeste, onde acontece essa manifestação já há mais de 2 semanas, logo depois da proclamação do resultado das eleições do dia 30, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Os manifestantes vieram para cá, para o Comando Militar do Sudeste, estão acampados, como eu falei, há mais de 2 semanas. Principalmente o dia da maior manifestação aconteceu no feriado de finados, dia 2 de novembro, há cerca de 2 semanas. Estava abarrotado esse espaço aqui, tanto
tanto na rua atrás da Lesp, a rua também do Parque do Ibirapuera, e aqui também a rua de trás do Comando Militar do Sudeste estava abarrotado de gente. Hoje, a expectativa é que também nesse feriado, 2 semanas depois, muitas pessoas venham para essa manifestação. Então a expectativa é que isso aqui cresça, a manifestação cresça bastante ao longo das próximas horas. Eu dei uma volta aqui para chegar aqui ao local, muita gente estava chegando ainda pela Avenida do Parque do Ibirapuera, muitas pessoas estavam descendo a Avenida Paulista na Brigadeiro Luiz Antônio, muitas pessoas com bandeira do Brasil, camisa da seleção brasileira. Então, ao longo do dia, a expectativa é que a manifestação cresça ainda mais. E são aquelas pautas que a gente já está bastante acostumado a acompanhar nessas manifestações, viu, Piotr? São pedidos de socorro às Forças Armadas, faixas em inglês, mandando recado para o mundo. Nossa bandeira jamais será vermelha, fora o comunismo, muitas críticas ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, enfim, são pautas que a gente já conhece bastante. E um ponto que você estava falando agora e que eu também posso te confirmar, estou vindo para essa manifestação semanalmente, acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu estou aqui no local, e sempre são imagens da bandeira do Brasil ou da camisa verde e amarela. Não temos mais manifestações ou imagens com a imagem do presidente Jair Bolsonaro, viu, Piotr? João Vitor, só uma coisa, ali atrás de você tem uma senhora ruiva, está segurando uma faixa que diz: se puder, não fique em casa. É isso que está escrito ali, né? Exatamente, Piotr. Se puder, não fique em casa. É a faixa que ela está trazendo nessa manifestação de hoje, convidando as pessoas para trazerem essa manifestação no dia de hoje, viu? Em referência àquele fique em casa do período da Covid-19, que foi muito criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e por todo o seu núcleo político e apoiadores.